Eu volto a dizer a vocês que nós, brasileiros, sabemos muito mais sobre a história dos Estados Unidos do que sobre a nossa própria história. E um povo que não conhece a sua história, que não tem orgulho dela, que não a compreende, não pode fazer história. Quem não conhece o seu passado não tem futuro, porque o seu presente é preenchido pelos próprios erros ou desconhecimento do passado. Na data de hoje, 30 de junho de 1837, o regente Feijó renunciou à regência do Brasil. Eu sempre ouvi também falar assim, regente Feijó, regente Feijó. Toda a cidade antiga do Brasil, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, tem uma rua ou uma avenida chamada Regente Feijó. O nome é estranhíssimo para nós, Regente Feijó. Que diabo é Regente Feijó? Mas é muito simples. Uma pequena passada na história do Brasil é fantástica a história desse momento nacional. Com a abdicação de Dom Pedro I, que volta para Portugal com o nome de Dom Pedro IV, os comerciantes, sobretudo os comerciantes portugueses no Recife e no Nordeste do Brasil, e havia grande número de comerciantes porque era mais fácil os navios saírem de Recife e de Fortaleza diretos, do Pará diretos para Lisboa, do que do Rio de Janeiro, que a distância era maior. Então o comércio feito com Portugal, a economia do Nordeste e do Norte do Brasil ligada a Portugal era muito mais forte do que a economia do Sudeste do Brasil. Esses comerciantes, muitos deles reunidos numa loja maçônica, tinham um partido chamado Partido Português, que era a favor da manutenção dos laços com Portugal, total laços, mesmo contra a independência do Brasil. Esse Partido Português, mais tarde, com a partida de Dom Pedro I do Brasil para Portugal, passou a se chamar de Partido Restaurador, ou Caramuru, que era um dos jornais que eles mantinham editados. Esse Partido Restaurador tinha por objetivo trazer de volta, reentronizar no Brasil Dom Pedro I como imperador. E o Brasil estava na regência, porque Dom Pedro II, que era o herdeiro natural do trono, era menor de idade. Então era preciso que houvesse uma regência política do país. E essa regência era feita através do parlamento brasileiro, da Assembleia Nacional, que elegeu Feijó como regente. E não foi fácil para Feijó manter esse período de regência. Ele enfrentava diretamente José Bonifácio de Andrada e Silva. Embora José Bonifácio seja chamado patriarca da independência, era um conservador de primeira linha, no sentido de restauração do trono português, Brasil e Portugal. Embora Bonifácio fosse a favor da independência do Brasil, ele era também a favor da volta de Dom Pedro I, de quem ele tinha sido tutor, inclusive. E o Partido Restaurador promoveu insurreições e golpes. Nós temos uma história, uma tradição de golpes, de não adequação aos princípios constitucionais no Brasil, que é uma coisa absurda. Em Pernambuco, desencadeou-se uma revolta em abril de 1832, que tinha por objetivo separar, proclamar uma república, nem república, era trazer de volta o imperador Dom Pedro I para um país que seria criado, que teria o nome de Equador ou Amazonas. Eles estavam em dúvida que nome dariam a esse novo país. E essa revolta eclodiu no Recife, e derrotadas as forças foram para o interior e se juntaram com forças também golpistas ou revolucionárias, como quiserem chamar, do Crato, no Ceará, e de várias cidades do interior do Ceará, que eram todo aquele interior do Nordeste comandado pelos coronéis os mais tradicionais e os mais tiranos possíveis. Enquanto isso acontecia no Nordeste do Brasil, comandado pelos antigos partidários do Partido Português, hoje chamado de restauradores, Feijó travava sua batalha também na Assembleia da capital, da Assembleia do Rio de Janeiro, da Corte, para conseguir a maioria, para conseguir governar contra os restauradores. Foi muita pressão que Feijó recebeu. Teve que combater as insurreições do Norte e Nordeste do Brasil. Teve que enfrentar os Andradas, o Bonifácio, que aliás é uma família conservadora por excelência. Os Andradas de Barbacena perpetuam essa fama de conservadores. Eu me lembro que ainda na ditadura militar, José Bonifácio de Andrada, natural de Barbacena, fazia parte do Ministério da ditadura militar e era a parte mais reacionária do poder mineiro, acho que até mais reacionária do que os Magalhães Pintos, do que os Magalhães do Banco Nacional.
E Feijó comandou essa luta contra os restauradores, que os restauradores queriam novamente um poder monárquico absoluto, centralizado, quando o Brasil já estava numa fase parlamentarista, numa fase onde o parlamento regia o país, aguardando a maioridade de Dom Pedro II, que acabou sendo chamado de poder moderador. O velho Dom Pedro II acabou sendo conhecido como o moderador. Então, o imperador era o moderador entre as partes divergentes no parlamento, era o poder moderador. Mas Feijó enfrentou com denodo isso. Então, na data de hoje, 1837, ele acaba renunciando, porque ele estava já velho, estava doente, já tinha vencido todas as quarteladas, abriladas, cabanos, tudo que a gente ouve falar de revoluções, movimentos políticos armados, de restauração de Dom Pedro. Que, aliás, eles perdem a força em 1834, quando Dom Pedro morre. E aí não faz mais sentido a restauração, trazer Dom Pedro de volta de Portugal, né? A não ser que se quisesse, a exemplo de hoje, colocar um vampiro, um zumbi no poder. Aí você traz lá o cadáver, exuma e coloca lá no Planalto e diz que ele é o imperador, o novo imperador do Brasil. E ele até acredita, enquanto ele abaixa as calças para os Estados Unidos. Tá bom, um abraço para você.